E aí, Virgem, tudo bom? Tô aqui para fazer a conclusão de abril de 2022 para vocês. Vamos conversar. O Rei de Copas e os Seis de Espadas. Então vocês podem estar trabalhando com alguém, às vezes um terapeuta, às vezes algum amigo, o pai, alguém influente, mas é alguém que sabe orientar, é alguém que sabe aconselhar, é alguém que sabe te acalmar, sabe? Alguém pode estar te ajudando como solucionar uma situação, como ver alguma coisa de um ponto de vista diferente, porque pode ser que você tenha encerrado alguns ciclos que tenham te deixado um pouco machucado, ou pelo menos você está passando por uma fase de falta de falta de otimismo. É como se às vezes algumas coisas parecessem muito pesados. Talvez a gente se sente como se sonhos fossem possíveis de ser realizados, sabe? E pode ser que alguém esteja te mostrando então que não, né? Alguém está orientando, por isso eu falei psicólogo, alguma coisa nesse sentido, porque alguém está te orientando que, cara, as coisas elas não necessariamente, não é porque alguma coisa não vingou ou porque alguma coisa nesse momento aqui não deu o resultado esperado, que isso significa que nunca vai dar, sabe? A gente costuma a pensar, principalmente quando a gente está trabalhando ou quando a gente está estudando, por exemplo, se a gente está estudando e a gente vai mal numa prova, pode ser que a gente pense que a gente é burro, que a gente não serve para aquilo, que aquilo não é para a gente, mas é interessante porque a gente tem um pouco de dificuldade de entender que foi só uma prova, que aquilo não resume a gente, sabe? É a mesma coisa que você ir na academia um dia e achar que você nunca vai poder ter o corpo que você quer ter porque em um dia você não conseguiu ter, porque em um mês você não conseguiu ter, sabe? Com algumas coisas, eu não sei exatamente o porquê, mas com algumas coisas a gente tem a compreensão de que leva tempo, de que precisa de constância, e tem outras coisas que parece que a gente é tão mais negativo, né, com a gente mesmo. Vocês já reparado nisso? Eu acho que vocês podem estar passando por essa fase e alguém está mostrando para você que, cara, não é assim, sabe? Não é porque não foi agora, não é porque não foi desse jeito, é o que eu tô falando, sete de copas. Não é porque não foi desse jeito que nunca vai ser, sabe? Então alguém está te ajudando a concluir algum ciclo, pode ser às vezes até um guia espiritual, tá? A sua fé mesmo aí, ajudando você a passar por uma certa fase, né? Por uma certa fase de negatividade mesmo, e você vai começar a encontrar uma força interior. Você pode começar a se sentir muito valorizado ou muito capaz porque você está estudando alguma coisa, porque você está querendo mudar a área de seu estudo, tá? Então você vai se sentir muito mais capaz, você vai se sentir muito mais confiante em alguma coisa nesse sentido. Para outros, alguma coisa vem para você que está oculta. Pode vir por meio de intuição, pode vir por meios espirituais, sim, tá? Se você vai, por exemplo, em centro, né? Pode ser que a entidade fale alguma coisa, ou então você ora e aí Deus revela, ou os santos, ou tarô, né? E essas coisas que estão vindo, elas vêm para te mostrar uma certa autoconfiança em você. É como se elas viessem para mostrar para você quais são os pontos, quais são os pilares que você deve construir alguma coisa, que você deve confiar, sabe? Sobre qual alicerce colocar os seus tijolos, por assim dizer, né? Uma fase está se encerrando, por isso que você já está passando por essa fase turbulenta, porque uma fase está se encerrando na sua vida e você está percebendo que as coisas elas estão chegando a uma conclusão aqui, né, Virgem? E as coisas elas estão chegando a uma conclusão e você vai percebendo que as coisas elas estão se encaminhando, então algumas coisas que antes estavam escondidas vêm à tona, algumas conclusões você pode estar encerrando o ciclo e querendo começar alguns novos, e vem uma coisa ali de muito mais ambição para você. É como se você passa por um sentimento de desvalor, um sentimento de perca de fé, perca de autoconfiança, perda de dinheiro mesmo, tá? Às vezes algumas coisas quebram, alguma coisa acontece assim de surpresa e acaba exigindo os seus gastos, sabe? Dinheiro de você, tipo, sei lá, o cachorro fica doente aí você tem que comprar remédio. Então, alguma coisa acontece que pode fazer você se sentir um pouco desvalorizado. É como se você se sentisse um pouco com perda, esse sentimento de desvalor mesmo. Alguém surge, tá? Alguém surge. Se você está tentando construir um relacionamento estável, pode ser que surja alguém, por exemplo, que já é casado. Se você está tentando ambicionar na carreira, né? Se você quer subir de carreira, então pode ser que surja alguém que já é muito mais financeiramente estável do que você. É como se fosse alguém que já tivesse bastante desenvolvido aqui, pode ser uma mulher, coisas que você está desenvolvendo. Se você está, por exemplo, trabalhando no seu corpo, se você quer, né, chegar a um peso ideal, se você quer mudar os seus hábitos alimentares e tal, alguém surge, tá? Alguém surge e alguém vai mostrar para você alguma coisa que é muito interessante. Essa coisa que você não conseguiu antes,
alguém vai mostrar pra você que na verdade você tava com planos irreais. Planos irreais. Sabe quando. É porque assim, quando a gente quer começar a fazer alguma coisa, tem muita coisa que a gente precisa aprender antes e durante, sabe? As coisas elas não chegam a um nível de sucesso muito alto assim, a troco de nada ou por muita pouca coisa, né? Tudo tem muita coisa envolvida, sabe? Então pode ser que alguém mostre pra você que, por exemplo, você querer fazer dieta, meditação, hobby, crossfit e natação e daí no comer e daí cortar refrigerante e tudo ao mesmo tempo para alguém sair, sabe, de uma rotina de alimentação, de exercício, para uma coisa muito extrema, alguém vai falar, cara, isso não é possível, sabe? Ninguém faz isso. As coisas elas vão gradativas aos poucos, sabe? Uma árvore não cresce de um dia para o outro. E essa pessoa então ela pode te ajudar a entender alguma coisa sobre como manifestar aquilo que você está querendo concretizar. Então ela pode te ajudar, tipo assim, olha, você pode beber refrigerante de final de semana. Olha, você pode estudar tantas horas por dia e no final de semana você reduz. Ela vai te dar um plano, ou pode ser que isso seja você mesmo, tá? Como eu falei, coisas surgem do inconsciente, seja do inconsciente espiritual, ou seja uma parte sua, né, um traço seu que você ainda não conhecesse. Muitas vezes a vida desafia a gente e a gente descobre que a gente tem muita coragem, que a gente nem sabia até então, sabe? Então alguma coisa surge, seja através de você mesmo, seja através de alguma coisa, e essa coisa ela vai ajudar você a ter uma mentalidade muito mais concreta, muito mais prática, sabe? De como trazer para a realidade, com planos efetivos, aquilo que você está desejando, aquilo que você está querendo chegar. Porque, de fato, a sua mente, até o momento, ela estava com alguns planos muito abstratos, coisas que, de fato, não dava para fazer, entendeu? Então, aqui você vai começar a trabalhar com a realidade, com aquilo que você tem disponível para você, com aquilo que realmente já dá para estar lidando. Aí você vai perceber que alguns de vocês podem ficar muito inseguros, ou vocês podem começar. Alguns de vocês podem ficar muito inseguros, enquanto alguns podem enfrentar um último obstáculo para começar, para concretizar alguma coisa, tá? Às vezes você chega num ponto e aí acontece alguma coisa e fala, cara, agora isso? Mas é o último obstáculo, de fato, depois daquilo ali tem a realização, sabe? Quando você começa a se tornar essa pessoa, ou quando você começa a conviver, a trocar, né, informações, a trocar comportamentos com essa pessoa que ela é muito mais envolvente, ela é muito mais prática, e ela é muito mais independente, mas ela é independente, não é independente, sabe aquelas pessoas que, tipo, elas são sempre motivadas? Eu acho que a palavra é motivada. Sabe aquela pessoa que ela tá sempre com brilho nos olhos? É como se você estivesse aprendendo um pouco disso aqui, sabe? E você vai perceber que talvez algumas coisas das quais você fez, isso é muito interessante, algumas coisas das quais você fez, você vai perceber no seu momento de isolação, no seu momento aqui de ermitão, você vai perceber que talvez você estivesse fazendo coisas mais por medo, medo da reação dos outros, medo do que os outros vão pensar, medo do que os outros vão fazer, medo do que os outros vão falar, medo do que os outros vão sentir, do que realmente movido por amor, sabe? Por exemplo, eu vou fazer algo legal pra você, não porque eu tenho medo de você falar de mim, mal de mim, mas porque eu quero te ver feliz, sabe? Eu vou trabalhar não porque eu tenho medo de morrer de fome e parar embaixo da ponte, mas eu vou trabalhar, ou eu vou estudar, ou eu vou passar por uma rotina muito intensa, porque eu quero trabalhar com algo que eu acredito, sabe? Eu não vou fazer dieta porque eu odeio meu corpo, eu vou fazer dieta porque eu me respeito e eu acho que eu posso ser a minha melhor versão em todos os pontos. Então, pra mim, ter um corpo de outro jeito pode ser uma melhor versão minha. Então, eu vou trabalhar nisso, mas você entende que é outro lugar? É outro lugar que está a motivação? É um outro ponto de vista? É um sentimento diferente? Talvez seja a mesma atitude, mas com uma atitude interior, por dentro, sabe? Diferente. Isso faz você se sentir muito melhor. Você vai passar por um processo de transformação muito grande aqui. Essa transformação ela deixa pedaços, tá? Então pode ser que talvez você esteja sentindo durante o mês de abril inteiro como se você tivesse prestes a perder alguma coisa ou como se você estivesse se desligando, se desconectando de coisas que antes você era muito próximo. Por exemplo, lugares, músicas, pessoas, estilo de roupa, estilo de música. Você vai perceber isso, porque essa transformação ela vai ocorrer para você, mas é a carta da morte aqui. Então a carta da morte ela tem essa transformação e tem a carta do julgamento também. As duas são transformação. Mas a da morte, que está mais pro final, ela tem essa coisa do tipo deixar os pedaços para trás, sabe? A gente olha para algo e a gente vê que a gente tá largando aquela coisa, sabe? A gente vê que a gente tá abrindo mão daquilo para seguir em frente. Então pode ser que algum lugar nosso
tem algum sentimentalismo por aquilo que tá ficando, sabe? Mas a gente tá indo para um lugar melhor, a gente tá indo para um lugar diferente. Então, você pode estar sentindo como se algumas coisas estivessem prestes a acabar, ou como se você não tivesse mais conseguindo se identificar com coisas que antes era tão comum para você. Mas é porque você está se transformando. Você vai, no final do mês, você vai incorporar que e você vai mesmo, porque na astrologia védica, enfim, vai ter uma posição no céu que vai ter uma particularidade de touro que vai ficar muito em evidência aqui, tá? Eu sei que vocês são Capricórnio, mas essa parte de touro é uma parte que corta, aqui mostrada como a rainha de espadas. Então você vai ter, tipo, você não é uma rainha de espadas, porque a rainha de espadas é ar, vocês são terra. Mas você vai incorporar essa energia porque ela vem, né, do universo, ela vem para você, porque você precisa mesmo. Você precisa ter uma autoconfiança muito grande, você precisa ter um nível de exigência muito grande e você precisa cortar aqueles aspectos da sua vida que faz mal. Sejam os seus próprios pensamentos, o seu próprio comportamento, alguns tipos de vícios ou de dependências, tá? Tudo isso você vai ter força no final do mês para cortar. Mas antes de você chegar nessa posição de passar a espada e falar daqui não passa mais porque agora eu sou outro, você tem processos internos para desenvolver antes de você realmente ter essa firmeza, ter essa força, entende? E a vida ela tá te preparando para isso. Então, conforme você está sentindo durante o mês esse desligamento ou que coisas podem estar prestes a acabar, você pode estar sonhando com esse tipo de coisa e sentindo mesmo pela sua intuição, é porque vai, mas é uma coisa, não necessariamente, por exemplo, não necessariamente o seu relacionamento vai acabar, mas talvez a maneira como vocês se expressam, que vocês conversam, que vocês se trocam, isso pode se transformar. Ou a maneira que você estuda, que você trabalha, como eu falei, tá? Então tenha bastante paciência, virgem, com esse processo seu, mas saiba que ele vai para melhor, sabe? Ele vai para melhor. E é interessante que quando a gente tá com essa visão para coisas que são negativas, por assim dizer, ou para lugares onde a gente não se sente mais pertencente, ou a gente não se sente mais reconhecido ou recíproco, a gente tá olhando pro ruim, o bom ele brilha muito, sabe? Quando você tá muito no escuro e aí você sai no quintal, por exemplo, daí o sol ele faz assim, né? Porque quando a gente está muito olhando para uma coisa, qualquer coisa diferente daquilo vai ter um contraste muito grande. Então, conforme você tá, a sua mente ela tá trabalhando nessas coisas de deixar isso para lá, cortar isso não serve mais, isso eu não quero mais, ao mesmo tempo vai ter um espaço seu, vai ter um pedacinho de você que vai estar identificando aquilo que realmente vale ficar, sabe? Aquilo que vale permanecer, aquilo que vale investir. Então, ao mesmo tempo que você tira o ruim, depois você vai saber exatamente o valor de cada coisa real, sabe? Então, isso é legal. Eu acho que é uma limpeza muito interessante de se fazer, sabe? Para quem estiver se relacionando com pessoas do signo de Virgem. Tem pessoas aqui que estão se sentindo encerrando ciclos e um pouco sem perspectiva, um pouco sem esperança em alguma coisa, sabe? É como se tivesse sentido que perdeu dinheiro, perdeu alguma coisa, ou perdeu perspectiva de futuro mesmo. Eu acredito que esse seja um momento. E sabe aquele momento que a pessoa aceita que alguma coisa talvez não tenha mais jeito? Eu acho que essa aqui é a perspectiva mais sua, porque vocês são virgem, né? E conforme a gente viu a leitura, e talvez vocês estejam sentindo, talvez seja essa a sua vibe, ou você está sentindo isso sobre esse relacionamento com outro virgem, né? Pode ser. Tenta só olhar pro outro lado, sabe? Se você estiver se relacionando com pessoas de escorpião, pode ser que alguma coisa que você não saiba surja. Às vezes alguém está trabalhando com opções ou com planos de coisas que talvez você não saiba, que essa pessoa considera outras coisas também para serem feitas, para serem trabalhadas, enfim, tá? E pode ser que você fique sabendo disso. Algumas pessoas aqui estão muito na delas, estão muito frias, mas é porque alguém tá muito ambicioso, sabe? Quando a gente fica muito no mundo dos sonhos e aí a gente não consegue realizar muito no mundo real porque a gente está muito dentro da nossa cabeça. Então pode ser que com vocês e escorpião alguém sinta alguém mais frio, alguém mais distante, mas é porque alguém está trabalhando com muitas opções mentais, sabe? Com muita coisa ao mesmo tempo, atendendo a muitas opções. Então é isso, tá? Alguém está se sentindo como se tivesse que decidir alguma coisa. Talvez nem tenha, mas na cabeça tem, sabe? Para quem estiver se relacionando com pessoas do signo de Capricórnio. Cara, com Capricórnio pode ser que tenha alguém de Capricórnio muito envolvente, ou que surja alguém de Capricórnio muito envolvente. Talvez a pessoa trabalhe com comunicação, com vendas ou com corpo, sabe? Atletas, enfim, fitness, essas coisas, né? Dieta também, sei lá. Se vocês tiverem para trabalhar com Capricórnio, tem tudo para ser muito bom, tá? Se for uma coisa assim, profissional. E se for uma coisa sentimental, pode ser que vocês tenham bastante envolvimento e atração física, sabe? Bastante química, né? Com o Capricórnio a coisa tá muito legal e ela tá para crescer mesmo, tá?
Pessoas do signo de água, a- água, o que que é água? Câncer, escorpião e peixes, vocês podem viajar com essas pessoas e essa pessoa pode representar algum tipo de alívio para vocês. É como se elas tirassem você de um furacão, sabe? De responsabilidades ou de preocupações e elas ajudassem você a encontrar um pouco do seu eixo, sabe? Talvez essas pessoas, talvez o psicólogo ou alguém que esteja te ajudando nessa orientação seja alguém de signo de água também, né? Não sei se necessariamente aqui é uma relação de amor, tá? Aliás, nenhuma precisa ser. Todas podem ser, mas nenhuma precisa necessariamente ser relação afetiva, tá, gente? Para quem estiver se relacionando com Terra, desculpa, Touro, Virgem e Capricórnio, vocês podem estar trabalhando aquilo que fica e alguém está segurando alguma coisa porque alguém pode estar inseguro, mas ao mesmo tempo que alguém está inseguro, o outro tem muita certeza. Então, às vezes você está repensando muita coisa ou a outra pessoa está repensando muita coisa, analisando muita coisa e tem esse contraste de alguém pensando, analisando, inseguro, ciumento, às vezes alguém querendo guardar muito dinheiro, então querendo fazer coisas simples ou não querendo sair para guardar dinheiro, tá? Às vezes alguém vai estar numa tendência de uma energia bastante turrão, sabe? Quando a pessoa está, sei lá, se irritando fácil, tá meio chateada, tá meio para baixo, pode ser que alguém esteja assim. Enquanto o outro tá muito, tipo, estudando e trabalhando e se desenvolvendo e muito confiante em alguma coisa, ou em si mesmo, ou na relação, tá? Pessoas dos signos de ar, Aquário, Libra e Gêmeos. Aqui tem uma transformação, tá? Mas não é nada de surpresa. É como se, pelo andar da carruagem, soubesse pela lógica que alguma coisa vai acontecer, que vai chegar uma nova fase, que vai começar uma nova fase, que alguma coisa vai se transformar. Alguns de vocês podem estar inseguros, porque já estão antecipando isso, porque vocês estão muito intuitivos aqui durante essa conclusão de abril, enquanto outros de vocês podem tentar alguma coisa pela segunda vez com pessoas do signo de ar, tá? Que é Gêmeos, Libra e Aquário, por vocês realmente terem acreditado numa mudança ou estarem vendo mudança numa pessoa desse signo, sabe? Então vocês estão aí tentando alguma coisa. E é isso, Virgem. Lembrar sempre que isso aqui é só um final de mês, né? Não é a vida inteira essa vibe. Inclusive, se for só 2 semanas, que ótimo, né? Porque daí já limpa e já começa maio nos milhões. E então, força para vocês e discernimento, porque vale a pena. Espero poder ver vocês de novo no começo de maio. Beijo grande e até a próxima, Virgem.